Oremos. Eterno Deus e Pai, estamos perante um texto bíblico que, Pai de amor, pode ter aqui, Deus, uma eficácia em nossos corações para nos exortar, corrigir, fortalecer. Mas digo isso, Deus, porque sabemos da soberana vontade do Santo Espírito em aplicar esse texto em nós. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe em mais essa exposição. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, me conceda a graça, fale, Deus, através deste instrumento em tuas mãos. Um miserável e vil pecador. Mas em Cristo eu recorro perdão, eu recorro graça, para que eu conclua essa tarefa, essa exímia tarefa de anunciar a sua palavra. Fale ao seu povo e edifique a sua igreja e salve os perdidos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem que hoje é Olhem para Jesus. Nós receberemos aqui instruções deste autor de Hebreus em como devemos viver, como deve ser a nossa caminhada. Ele está escrevendo, amados, a homens, a mulheres que professam o mesmo cristianismo que eu e você. Mas homens e mulheres que estão certamente sendo perseguidos, ou que já foram perseguidos, estão passando por várias reprimendas. E com isso, amados, ele vai oferecer uma exortação. Então nós estamos em 3 versos, ao qual o autor está exortando os seus ouvintes. Então uma exortação para nós. Só que não assimile a exortação apenas como expor o erro, apenas como uma crítica, que muitos enxergam a exortação de uma forma errada. Eles olham exortar e já pensam, alguém vai vir e vai me cobrar de alguma coisa. Não. A exortação ela é feita para encorajar também. A exortação é feita, olhe para Cristo. Ganhe ânimo, ganhe força e avance. E essa é a intenção nossa aqui esta noite. Observarmos esse texto aqui, darmos ênfase para a eficácia da cruz, para o sacrifício do nosso Mestre e realmente, com os olhos nele, ganharmos forças para prosseguir. Lembrando do nosso objetivo aqui, que é falar sobre teologia bíblica pactual, nós estamos aqui endossando todos os pontos que nos permitem fazer isso, para olharmos para essa mudança principal do Antigo Testamento para o Novo Testamento, os pactos que Deus fez, pois estamos falando de judeus apegados a um sistema levítico sacrificial e que precisam de esclarecimentos para entender do pacto da graça. Então o autor ele vai apresentar Cristo como substancial, como cantamos aqui, o sumo sacerdote que adentrou ao templo de Deus e ali intercede por nós. Ele esclarece as tipologias do Antigo Testamento, falando sobre seus cumprimentos no Novo Testamento, e ele exorta os fiéis. Então essa é a estrutura textual do livro de Hebreus. Estamos em mais uma exortação. E esse ensino, ele é um ensino através de figuras de linguagem. E talvez muitos aqui esta noite entenderam estes versos erradamente. Aqui nós encontramos uma dessas figuras de linguagem que é utilizada na Bíblia. É muito utilizada no Novo Testamento. A vida aqui, cristã, é repetidamente uma comparação com várias outras coisas, eventos ou práticas. E Paulo gosta de fazer muito o que está sendo feito aqui por este autor nesse texto. Ele usa a figura de linguagem de uma corrida. Uma corrida. Por exemplo, você pode ver passagens como 1 Coríntios 9, 24, ele fala correr em uma corrida, correr bem, como em Gálatas 5, 7, ou correr em vão, Filipenses 2, 16. Talvez Paulo fosse um apreciador dos esportes, quem sabe? Pois ele utiliza muito essa figura de linguagem. Este também é o valor usado pelo escritor de Hebreus, nesses 3 versos. Nestes poucos versos vemos vários aspectos dos esportes e como eles são comparados com a vida em Cristo.
o próprio evento, um incentivo para correr, gravames para correr, um exemplo para se seguir, o fim, o objetivo da corrida e uma exortação final. Então a figura de linguagem utilizada nessa exortação é uma corrida. Ele diz que nós cristãos estamos neste evento, nesta corrida. Então, amados, usando uma série de exemplos, como já foi usado, sobre a história do povo de Deus no capítulo 11, que nós vimos, o autor continua a exortar seus leitores. Anteriormente, ele os exortou a perseverarem em fazer a vontade de Deus. Estão lembrados? Capítulo 10, verso 36? Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, olha lá, alcanceis a promessa. Então ele estava falando justamente sobre este povo permanecer. E amados, para que você permaneça no cristianismo, você tem que ter paciência. Você deve orar por paciência. É uma constância. Eu postei esses dias uma frase de John Bunyan, né, e alguns irmãos podem até pensar, ele estava criticando postar frases, mas aquilo ali, para mim, foi essencial. Essencial para, talvez, o momento que estamos vivendo na igreja. Onde Bunyan fala, por que os nossos corações é assemelhado, né, ou comparado a um arado, uma terra. Qualquer jardim, irmãos, precisa ser cuidado. Qualquer jardim precisa ser adubado, regado, retirado as ervas daninhas. E o processo de conversão, irmãos, é a vida do crente, que é em constante arrependimento, é em constante cuidado. E é necessário paciência. Porque quantos de nós já nos cansamos de arrancar as ervas daninhas, aí dá uma chuva, no outro dia está ela lá de novo. Foi Lutero que disse que quando batizou ele falou, o maldito sabia nadar, né? E ele me acompanhou de novo. E todos os dias ele me visita. É necessário paciência. Esse processo de santificação do crente, esse processo de vida, de aguardar as promessas, está com a paciência do lado. Então, amados, o autor de Hebreus ele vem exortando este povo a vencer as aflições, a permanecer com paciência. O que eu mais peço aqui nos cultos de oração? Nas reuniões de oração? Paciência. Paciência é essencial. Inclusive para pastores. Principalmente, né? E agora ele lhes diz para correrem uma corrida. Com perseverança e para olharem para Jesus. Os crentes na época do Antigo Testamento tinham somente as promessas. Correto? Pense em Adão e a família de Sete. O que eles tinham? Gênesis 3,15. Eles tinham o começo da revelação divina. E nós? Temos todas as escrituras já formadas, todo o cânon das escrituras já formatado. Ou seja, nós temos ainda muitas, mas muitas promessas. E nós temos principalmente a obra de Cristo concluída, coisa que eles não viram. Eles viram de longe. Eles não, como o nosso irmão Felipe pregou no verso 39 do capítulo 11, e todos esses, tendo obtido um bom testemunho através da fé, olha lá, não receberam a promessa. E nós? Amados, nós devemos abraçar esta obra já realizada. E esse é o desafio para a exposição hoje, irmãos. Na época do Novo Testamento, os crentes têm um cumprimento da promessa e, portanto, podem olhar para Cristo. Olhar para a sua obra. Olhar e contemplar aquilo que o Filho de Deus fez ao nosso favor. Mas vamos entrar no texto e vamos aqui analisar essas palavras do autor e que todos nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. O verso 1, utilizando a João Ferreira de Almeida, vai dizer o seguinte: portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia
e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Perceba que primeiramente o autor ele fala, portanto, nós também. Ele vai utilizar aqui uma partícula, né, que para nós no português é uma conjunção, portanto, mas aqui é uma partícula que introduz uma conclusão com alguma ênfase ou formalidade especial. A palavra grega que é encontrada aqui é toigaroun. Toigaroun. E geralmente ocupa o primeiro lugar da sentença. Eis o portanto. Então, por qual razão? Portanto, consequentemente. Ou seja, irmãos, o pensamento da galeria da fé, do capítulo 11, ela continua. Ele não encerrou seus pensamentos no verso 40. Agora ele acrescenta um portanto, ou consequentemente, e vai discorrer a nós. Por que ele faz isso? Que ele tem em vista acrescentar uma conclusão em sua exortação aos seus leitores. Então, portanto, vendo tudo que vimos no capítulo 11, nós também. Esta conclusão é uma espécie de epílogo ou ao capítulo anterior, com o fim de mostrar que o propósito aqui do autor em apresentar essa galeria dos santos ou catálogo dos santos, cuja fé se destacou sobre o regime da lei, com as promessas que estavam nos antigos pactos, consiste que todos deveriam sentir-se preparados a imitá-los. Então, por que ele trouxe esses homens do Antigo Testamento que não receberam a promessa para esses ouvintes ou leitores daquela época? Porque ele está dando um padrão, ele está mostrando homens de fé, homens que viveram com base nas promessas, para exemplificar qual é o caminho da corrida. Porque eu posso chegar para o Jodeir e falar, Jodeir, vamos correr. Aí o Jodeir certamente vai falar para mim, tá, mas qual é o percurso? Aí é como se o autor de Hebreus estivesse falando, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, esse é o caminho. Vidas de fé no Redentor. Na prática, nós podemos hoje, como não citado pelo autor, olhar para a vida ministerial de Cristo. Nós também. Portanto, nós também devemos estar o quê? Preparados a viver pela fé. E veja, portanto, nós também, pois, ele acrescenta outra partícula aqui, uma conjunção, estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Uma conjunção acrescentada aqui, cai. A palavra grega cai, ou pois, né, traduzida, transliterada para pois. Uma partícula primária, tendo uma função copulativa, e às vezes também uma força cumulativa. E também, até, então, e assim vai. O autor está unindo seus leitores, percebe o que o autor está fazendo aqui? Ele está unindo seus leitores, nós, aos homens de fé da galeria do capítulo 11. O termo aqui, amados, testemunha, é o termo martus, que vem de martírio, de mártire, e pode ser traduzido de três formas. Uma testemunha judicial, como uma testemunha ocular também, espectadores, e terceiro, uma testemunha que após o seu exemplo, provaram a força e a genuinidade da sua fé em Cristo, passando por uma morte violenta. Ele está falando que estamos rodeados desses martus. E qual dessas traduções da palavra martus ele tem em mente? Amados, ele certamente está em mente com essas pessoas que foram citadas no capítulo 11. A nuvem de testemunhas não é os ímpios que estão nos olhando. Quantas vezes utilizaram esse verso para falar, olha,
Nós temos que ter uma conduta decente, porque tem uma nuvem de testemunha nos olhando. Não é assim que utiliza esse verso? A nuvem de testemunhas aqui, que o autor tem em mente, é nos acrescentar em companhia desses homens de fé. Afinal, se vocês lembrarem, amados, do capítulo 10, verso 32 e 33, vamos lembrar. Lembrai-vos, porém, dos dias passados nos quais, depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates de aflições, em parte sendo feitos alvos tanto de desonra como de aflições, e também por vos tornardes, olha lá, companheiros dos que assim foram tratados. E aí ele entra com a galeria. Ele está aqui, a intenção da exortação é dizer que essas pessoas, os crentes verdadeiros desta igreja a qual ele escreve, eles são participantes destes homens. Homens de fé. Homens que sofreram, homens que morreram pela fé. E agora, no capítulo 12, ele fala, nós também. Pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Não estamos sós. E aqui, amados, você já começa a perceber a influência da visão aqui, a figura de linguagem dos esportes. Veja, amados, os contemporâneos dos primeiros leitores de Hebreus, eles tinham desenvolvido um interesse por esportes. E isso, muito provavelmente, por influência de Roma. Pois os primeiros Jogos Olímpicos da Antiguidade aconteceram em Olímpia, na Grécia, no ano de 776 a.C. Então, antes da vinda de Cristo, já se existiam esses esportes, acontecendo na Grécia. E os romanos, eles colonizaram, né? Praticamente dominaram, invadiram os judeus. E os atletas, amados, eles competiam em um estádio local, enquanto os espectadores sentados na arena os assistiam. Certamente muitas aberrações eram encontradas, né, nesses coliseus. Era um entretenimento ver pessoas sendo comidas por leões. Mas nestes coliseus também tinham-se esportes. Então, amados, embora os cristãos talvez não estivessem envolvidos, porque os jogos eram usados como desculpa para excessos pagãos, e eram dedicados a deuses pagãos também, muitas coisas ali, eles estavam totalmente familiarizados com os esportes dos seus dias. Então, esta linguagem aqui, estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Ele está trazendo a realidade, o quê? De um esporte, de um coliseu talvez, onde muitas pessoas estavam assistindo. Aqui já começa então a introdução dessa figura de linguagem do autor na exortação. Paulo utiliza também exemplos de esportes. 1 Coríntios capítulo 9, Maurício, verso 24 a 27. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Olha só. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, olha lá, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Paulo tem em mente então um estádio, os corredores e um monte de gente lá assistindo a corrida. Pode seguir. Todos os que competem nos jogos, olha lá, se submetem a um treinamento rigoroso. Para ser um atleta, dá para ser. Se eu quiser lá competir triatlo, dá? Tem como? Dá. Tem que passar por um treinamento rigoroso. Para obter uma coroa que logo perece. Porque eles corriam lá para aquele título momentâneo, né, aquele troféu, né, ou até mesmo uma coroa. Mas nós os fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Olha aí Paulo linkando a figura de linguagem. E verso 26 e 27. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então até luta tinha. Até luta. O autor aqui de Hebreus, e por isso que muitos falam que foi Paulo que escreveu Hebreus, né? Mas tem algumas nuances aqui que não nos permitem cravar isso.
mas certamente ele era familiarizado com esses esportes. A cultura judaica, ela foi também, então, ela contraiu este costume dos esportes. E ele diz, estamos rodeados de tão grande nuvem de martus, de testemunhas. Então, tomando emprestado o mundo dos esportes, a imagem dos espectadores, a roupa, a condição dos competidores e a própria competição, o autor faz uso disso. O autor coloca-se no mesmo nível dos leitores, vocês perceberam essa? Nós também. Então ele se inclui nesta condição. Ele é um deles, pois também é um competidor. Paulo também, como vimos, é um competidor. Eu e você também somos um desses competidores. E juntamente com seus companheiros competidores, ele olha para cima, ele olha para a arquibancada e vê uma multidão de espectadores. O escritor de Hebreus chama de tão grande nuvem de testemunhas. E essa pode ser a expressão idiomática que tem o mesmo significado que o nosso termo multidão de pessoas. A palavra testemunha, no entanto, tem dois significados. Eu passei 3 aos irmãos. Primeiro, refere-se a uma pessoa que assiste uma cena, seus olhos, seus ouvidos lhe dizem o que está acontecendo, e a segunda palavra significa que uma pessoa é capaz de falar a respeito do que viu e ouviu. Então, quem são as testemunhas que o autor tem em mente aqui? Ele afirma que nos encontramos cercados por uma multidão e de modo que, para onde volvamos nossos olhos, imediatamente nos vemos diante de uma infinidade de exemplos de fé. Tomo o termo testemunhas, não em sentido geral, irmãos, mas como se o autor os chamasse de mártires de Deus. A galeria do capítulo 11. E uma referência, amado, ao tema em questão, como se dissesse que a fé é suficientemente provada por seu testemunho. Porque qual foi uma das frases constantemente repetida aqui? Alcançou o bom testemunho. Não foi isso? Colocado nesses heróis da fé, alcançaram um bom testemunho. Quem está rodeando, então? Os crentes. Quem nos rodeia, irmãos? De modo a não restar qualquer dúvida, pois as virtudes dos santos são como que testemunhos a confirmar-nos, para que, confiando nessa obra que a fé gera no homem, que sirva como mostrar o caminho para nós. Sigamos avante rumo a Deus com mais entusiasmo. Porque se o autor aqui ele está com a intenção de encorajar, é uma exortação que encoraja, ele tem que ratificar exemplos de fé. É como se ele estivesse dizendo, olhe para toda essa multidão, a qual eu já falei, e afinal ele falou que não tinha mais tempo, correto? Olha o verso 32 do capítulo 11, que mais direi? Porque não haveria tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas. Não me resta mais tempo, ou seja, a multidão era ainda mais numerosa. Ainda existem homens e mulheres de fé, irmãos, que dão bons exemplos e que mostram qual que é o caminho do cristianismo. Que é isso, pastor? Você está dizendo para nós olharmos para homens? Não. Eu estou falando para você olhar o caminho trilhado da fé. Porque aonde esses homens chegaram, confirmado pelo autor de Hebreus que obteram um bom testemunho, é o caminho que eu e você, competidores, queremos também alcançar. Correto? Então, amados, ao olhar para esses homens de fé, essa nuvem de testemunhas, nós temos então um exemplo prático de como competir. As testemunhas não são silenciosas. Na verdade, o escritor de Hebreus diz sobre Abel, e pela fé, ele ainda fala, embora esteja morto. É como se Abel estivesse torcendo lá. É como se Abel estivesse entre essa multidão, olhando para nós que hoje estamos aqui, torcendo, dizendo, creia em Cristo, creia em Cristo, creia em Cristo, olhe para Cristo. A fé de Abel ainda fala. A testemunha que rodeia os cristãos
encorajadora é os homens que viveram com a mesma fé que cada um de nós. A fé genuína. Os heróis da fé mencionados no capítulo do 11, amados, falam, mas eles o fazem por meio das páginas das Escrituras. Eles nos encorajam, por assim dizer, porque a corrida que corremos refere-se à causa de Cristo. Um dos livros que eu mais gosto de ler do Antigo Testamento é Daniel. Porque Daniel é um livro que me encoraja muito. Muito. Todas as vezes que eu li Daniel até hoje, todas eu chorei. Porque é um livro que fala ao coração. É um livro encorajador. Ver aquele menino criado numa cultura pagã, no meio de homens e crápulas, e que manteve o seu bom testemunho. Olhar para a vida de Daniel, ler aquelas páginas reveladas pelo Santo Espírito, por Deus, nos serve de combustível. E aqui está o grande erro de muitos de nós. Você ou eu gostamos de buscar combustível ou ânimo em pessoas. Mas nós temos a revelação. Porque eu te pergunto, o que motivava Paulo quando trancafiado, preso, sozinho? O que motivava Cristo quando abandonado pelos seus discípulos? O que encorajou? A vontade de fazer a obediência, a vontade, a submissão à vontade do Pai, ao plano redentivo. Isso não significa que não devemos encorajar uns aos outros. Mas nós temos a maior fonte de encorajamento, as páginas da palavra de Deus, das Escrituras. Exemplos de homens, do Antigo ao Novo Testamento, que viveram pela fé. Então a sua deficiência, na sua falta de coragem, na sua falta de ânimo, está na falta de meditação daqui, dos exemplos. Olha o que o autor de Hebreus fez no capítulo 11. Olha como ele pretende encorajar. Olha como ele pretende falar, permaneçam, não lanceis fora a vossa confiança. Vocês percebem que ele está tentando encorajar este povo? Desde o capítulo 10, irmãos. E ele entra no capítulo 11, olha aqui os exemplos que nós temos. Nós não estamos só. E agora ele diz, nós estamos rodeados. Nós estamos ainda aqui na luta, competindo, mas rodeados de inúmeros exemplos de fé. Por intermédio das suas vozes na Bíblia, esses homens nos encorajam em nossa competição de fé. As testemunhas estão ao nosso redor, pois elas têm interesse pelo nosso sucesso. Pois é o que vimos no verso 40, o último pregado pelo nosso irmão Felipe. Tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles, sem nós, não devessem ser aperfeiçoados. Amados, nós estamos juntos com esses homens que creram no passado, que correram, que suaram, que tiveram as mesmas tentações, que compartilharam da natureza pecaminosa, mas homens que obtiveram um bom testemunho. Será que te falta exemplo? O autor de Hebreus aqui discorreu em 40 versos sobre muitos deles. Mas você tem 66 livros da Bíblia para consultar e ser encorajado. E eu te pergunto, por que estamos então desanimados, fracos na fé? Aonde foi que você parou de receber combustível para continuar? Pois se você tem a fé em Cristo, você deve meditar, você deve buscar esse ânimo, principalmente naquele que já completou uma obra, a obra da redenção. E aqui ele começa a dizer sobre como devemos trilhar este caminho, como devemos competir, ainda utilizando figuras de linguagem.
deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O autor utiliza a palavra ógikos para falar sobre este embaraço. Só que ela também pode ser traduzida como um peso, um ônus. E olhe para as roupas que vestimos, a condição física em que nos encontramos. Quando disputamos uma corrida, irmãos, utilizando essa figura de linguagem ainda, vestimos uma roupa esportiva apropriada. Ou você já viu um nadador que compete com um terno e gravata caindo na água? E todos aqueles que competem, eles utilizam uma vestimenta apropriada para dar o máximo de conforto com o mínimo de peso. E para ser qualificado como corredor, lutamos para perder gordura. Você nunca vai ver um corredor gordo. Nunca vai ver. Porque ele trabalha, ele se esforça, treina, tem uma dieta voltada para o seu esporte, para o seu desempenho, de forma a ele estar apto para a corrida. Correto? Não é assim que funciona? E ele também faz fortalecimento dos seus músculos. Tudo que de mais em nosso corpo deve desaparecer, pois nos atrapalha na corrida que disputamos. O que o autor diz? Deixemos todo o embaraço. Deixemos todo o peso. Deixemos tudo aquilo que nos traz ônus. A palavra deixemos aqui, apotifemi, significa descartar, afastar-se, jogar fora. E o interessante deste verbo, deixemos aqui, é um verbo particípio aoristo. Os verbos no particípio no grego geralmente nos traz qualificação, uma qualidade. E ele está falando a crentes que estão numa corrida, que estão numa disputa, que estão nesta vida. E o caminho, amados, a ser percorrido no cristianismo, primeiro ponto, amados, colocado aqui nessa exortação, é que eu e você devemos, se queremos realmente entrar nessa corrida, se realmente estamos nessa corrida, o seu desejo, a sua qualidade é deixar todo embaraço. Por que muitos não conseguem terminar a carreira cristã e ficam no caminho? Por que muitos deles são sufocados? Por que muitos deles não têm raízes? Porque não abandonam os embaraços. O coração não regenerado não permite fazer isso. E ele quer caminhar e ao mesmo tempo ter uma vida dúbia. Ter o mundo, estar no mundo e ter o título de cristão. Vai conseguir correr essa corrida? Eu vejo um jogador, está ainda na ativa, não sei quantos conhecem aqui, se os homens conhecem, um jogador chamado Walter. Ele quer jogar bola, mas ele tem mais de 100 quilos. E tem clubes ainda que contratam ele. Mas nitidamente, se você parar para ver um jogo daquele, você vê ele não tem condições de acompanhar os outros. É exatamente na vida cristã. Tem pessoas que não têm condições de entrar nessa corrida. Porque a primeira coisa é deixar todo embaraço. É abandonar todo peso. É abandonar todo obstáculo. O caminho que nós temos, que não é fácil, é difícil. A corrida cristã, digamos que é uma corrida com obstáculos. Imagina eu estar com a vestimenta desapropriada, com os quilinhos a mais. Não tem como. A primeira coisa é se livrar do peso. Aí vem a conversão, irmãos. Estou falando sobre a conversão genuína. É aquela primeira transformação rígida, sabe? Séria, que tira os seus ídolos, que tira os seus vícios, que tira os seus costumes e te dá novos costumes. A conversão, ela te dá uma veste nova. Ela te dá um corpo novo, para que você possa correr. Mas isso não significa que não vão te oferecer roupas inadequadas de novo, ou talvez refeições e manjares para que você engorde rapidamente. Por isso que o autor fala a cristãos: deixemos todo
Embaraço. Sabe o porquê talvez você permanece patinando no mesmo lugar? Desencorajado, triste, sem força, cogitando abandonar a fé, porque você tem aceitado os manjares deste mundo, porque você tem colocado roupas inadequadas para correr uma corrida que não é fácil, uma corrida que é difícil e é necessário preparo todos os dias. Você acha que um corredor ele só se prepara um mês antes da Olimpíada? Constantemente. Essa figura de linguagem aqui, ela é perfeita, que Paulo, por isso que Paulo utiliza constantemente isso, porque traz luz para justamente a nossa caminhada cristã, irmãos. Devemos ter uma constância, uma preocupação nesta corrida, e a primeira delas é: deixemos todo o embaraço. Ele se inclui, o autor se inclui mais uma vez em deixar o peso, o embaraço. O que tem te atrapalhado? O que tem te deixado para trás nessa corrida? O que nos atrapalha, irmãos? Visto aqui que o autor se utiliza dessa metáfora da pista de corrida, ele solicita que estejamos desembaraçados. Pois não há maior obstáculo à rapidez do que nos encontrarmos sobrecarregados com o excesso de bagagem. Você já viu o John Bunyan, peregrino? Como é que ele começa aquela viagem? A mochila dele era 3, 4 vezes maior do que ele. E ao longo do tempo, o que ele faz? Vai tirando os fardos. Quando ele chega nos finalmente, ele não tem mais nada. Nada. Deparamos-nos com todo gênero de cargas que nos atrasam, que nos embaraçam na nossa corrida espiritual. Ou seja, apego a esta presente vida é um embaraço. Você é uma pessoa que se apega a muitas coisas dessa vida? Companhias indesejadas. Lembra o que vimos aqui sobre o matrimônio? Sobre os incrédulos? Um ímpio ao meu lado, atrasando, sendo um peso na minha vida. Os deleites que o mundo proporciona, os apetites da carne. Toda vez que você sacia a sua carne, é um embaraço, é um peso, é um pecado. Te atrapalha na corrida cristã. Amados, ou seja, as preocupações terrenas, as riquezas, as honras, bem como outras coisas desse gênero. Todo aquele que porventura queira competir na corrida de Cristo, deve antes desvencilhar-se de todo ou qualquer entrave. Porquanto, por natureza, já somos mais lentos do que deveríamos ser. De sorte que não permitamos que outras causas nos sirvam de atraso. Eu quero te perguntar, e quero que você medite mediante a palavra. Esse deixemos-nos todo o embaraço. O que tem te atrasado? O que tem te impedido? Se você está desanimado, se a sua vida cristã não está deslanchando, não tem terceiros que são culpados. A culpa é sua, a culpa é seu coração. Você precisa tratar o que você tem dado vazão que tem te atrasado. O que tem te atrasado? É a cobiça? É os desejos da carne? É o quê? Você precisa deixar isso. Você precisa colocar um basta. Mas para que ainda você tenha mais luz sobre o que é deixar esse embaraço, vamos ver textos da própria Bíblia. Lucas 21:34. Veja as maneiras de nos despirmos. Tenham cuidado para não sobrecarregar, olha lá o peso, olha o embaraço, para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, de ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Ainda assim, Colossenses 3, verso 8 a 10. Mas agora, abandonem todas estas coisas. Olha os embaraços, olha o peso. Ira é uma delas. Indignação é outra delas. Maldade,
maledicência, linguagem indecente no falar. Verso 9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram, olha lá, do velho homem com suas práticas, e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Como que eu então me tiro essa vestimenta do velho homem? Através do conhecimento. Quem me fornece o conhecimento? Meditação nas Escrituras. Não parou aí não. Tiago 1, 21 e 22. Para que você saiba que hoje sabemos o que você precisa fazer na sua vida. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, mais uma vez a palavra, a qual é poderosa para salvá-los. Vai até o 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Vocês estão numa corrida. 1 Pedro 2, 1 a 3. Portanto, mais uma vez, livrem-se, joguem fora, retirem o peso de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, palavra, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. O que tem te embaraçado? O que tem trazido peso sobre a sua vida? Sabemos que o conhecimento, a meditação das Escrituras, ele permeia todos esses versos aqui que nos incentivam, que nos instruem a abandonarmos todo o peso. Nós temos luz, então, sobre o que o autor de Hebreus está nos dizendo. Você é maledicente? Você fala muito mal das pessoas? Você tem muita mentira? Você tem pacto com mentira? Você é uma pessoa maldosa? Você guarda raiva das pessoas, ódio das pessoas. A sua ira te leva a ter desejos. Analise teu coração agora, meu irmão. Analise. Murmuração. Você é uma pessoa murmuradora? Você é uma pessoa que gosta de saciar os desejos da carne? Está aí o motivo por que você não deslancha. Porque a sua vestimenta, o seu corpo, não está preparado para a corrida. Precisa jogar fora todo esse peso. E ele não para, né? Ele fala sobre o embaraço e ele coloca uma condição. E o pecado que tão de perto nos rodeia. Veja, amado, o pecado que tão facilmente nos assedia. Temos aqui a carga mais pesada e embaraçosa. Somos enredados para que saibamos que ninguém é apto para correr, a menos que ponha de lado tais empecilhos. O autor não está se referindo a pecados apenas externos, como alguns os chamam, nem a pecados atuais, e sim a própria fonte do pecado, ou seja, a concupiscência, que de tal forma se aposta de todos nós. O que nos faz a falar mal dos outros? Que nos sentimos fechados, amados, nesta corrupção dentro das suas próprias redes. E você precisa entender, e eu preciso entender, que Cristo nos libertou desta rede. Que eu e você temos condições para nos apartarmos do pecado. Que se o Espírito Santo habita em nós, nós podemos colocar um basta nesses pecados. Nós temos o Espírito Santo vivo
eficazmente em nós. A qualidade aqui para você deixar todo embaraço, ela é inerente de todo crente. Então não existe aquela, eu não consigo, consegue sim. O Espírito vive em você. Ao querer falar um palavrão, você pensa, o Espírito vive em mim. Ao querer falar mal de alguém, fala, não, isso aí é uma vestimenta desapropriada. Eu preciso da vestimenta da corrida de Cristo. Porque eu tenho vários exemplos. Uma nuvem de testemunha que correu e que deu um bom testemunho. Por que eu não? Mas fica, é a depravação. É o pecado em mim. Você dá mais ênfase para o pecado que habita em você do que o próprio Espírito, que é luz. Você dá mais ênfase para a corrupção original do que do próprio Deus que habita em todo crente. Aí você entende por que você não vai. Deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. O autor de Hebreus falaria algo assim, sendo que você não tem capacidade para fazer isso. Dos nossos pecados, nós convertidos, os nossos pecados são porque queremos, deliberamos fazê-los. Quando você explode em ira, ou eu explodo em ira, e sou levado a pecar, é porque eu quero fazer aquilo. Você tem que entender isso. É o seu coração. E eu e você precisamos entender que isso, eu preciso me despir disso. Eu preciso abandonar isso. Então eu e você precisamos tomar vergonha na nossa cara, crer no Santo Espírito, meditar nas Escrituras e nos despir do novo homem, à semelhança de Cristo Jesus. E correr a corrida que está proposta. É isso. Quer algo mais encorajador do que isso? De que você que tem a fé em Cristo, você tem essa nuvem de testemunha a seu favor? Da galeria dos heróis da fé no capítulo 11, e de que você com o Espírito Santo, que você que porta o Espírito Santo dentro de você, você pode deixar de lado todo este embaraço. A pergunta é, você quer? Você quer? Porque tem gente que ama tanto o pecado, e aí eu já questiono até mesmo a conversão. Você quer deixar o embaraço? Porque ele fala aqui a pessoas que têm essa capacidade e que desejam deixar o embaraço. Você quer? Ou você já se habituou com seus pecados e nem os considera mais pecado? As coisas que te impedem, você consegue olhar para elas e falar, não, isso me impede. Preciso me livrar disso. Você não vai conseguir competir com a mochila lá do peregrino no começo da jornada. Não vai. E corramos. Olha aí como é uma... E corramos. Com perseverança. A carreira que nos está proposta. Quando o escritor nos exorta, corramos com perseverança a corrida assinalada por nós. Ele ecoa as palavras de Paulo. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Ele diz isso em 2 Timóteo 4,7. Paulo já velho, já no final da sua carreira, ele diz que combateu um bom combate. E nós vimos lá no primeiro texto de Coríntios, em 2 Coríntios, cadê? Que lemos? 1 Coríntios 9, verso 24 a 27. Que ele esmurra o seu corpo, mas ele não esmurra o vento. Ele acerta o alvo. O que ele está querendo dizer? Ele fala no próprio texto. Para escravizar o seu corpo. Escravizar as suas vontades. Lançar fora todo embaraço, todo peso. E viver para a glória de Cristo. Você tem feito isso? Você quer isso? Se você não tem feito isso, é por isso que você parece que não está correndo.
É por isso que você fica só desanimado. Parece que Cristo está tão longe. Falta contemplação. Por quê? Tem o porquê. Por que estamos fracos espiritualmente? Então, amados, Paulo disse essas palavras no final da sua vida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé, em 2 Timóteo 4,7. Quando sabia que estava se aproximando a linha de chegada e que a coroa da justiça o esperava atrás dessas linhas. Nós, os competidores, devemos correr com perseverança. Nosso objetivo é alcançar a linha de chegada. Mas enquanto corremos este percurso que Deus colocou diante de nós, mantemos nossos olhos fixos, irmãos, na linha de chegada. E quem é que aguardamos? O que é a linha de chegada? Qual é a maior esperança de um crente que faz ele gritar: Maranata, vem Jesus? O dia que nos encontraremos com o nosso Senhor. O dia que dele receberemos novos corpos, incorruptíveis, e habitaremos eternamente com ele. Essa é a linha de chegada. Que a morte não nos vencerá, assim como não venceu o nosso Mestre, o nosso Senhor. A nossa linha de chegada é lá. Enquanto ela não chega, o que eu faço? Me tiro todo o peso, todo o embaraço da minha vida. Dia após dia, correndo esta corrida. Então, amados, ele nos encoraja a perseverar na competição, pois ele mesmo disputou a corrida. Jesus é aquele que fortalece o corredor e capacita a suportar tudo. Eu consigo fazer aqui uma ilustração, mais ou menos, de, por exemplo, quando eu fui para a academia. E alguns fazem, não tem problema crente fazer academia, desde que aquilo não te leve a pecar. Tudo é lícito, desde, tem um limite. Por que muitos desistem no meio? Faz um mês de academia, eu já paguei 6 meses de academia e abandonei no meio do caminho, irmãos. Perdi dinheiro. Falta paciência. Paciência para emagrecer. Porque você vai lá, se esforça lá, é um esforço, aí você não está dando resultado desse negócio. Aí você abandona. Traz para a vida cristã. Por que as pessoas abandonam Cristo? Porque não vem resultado. Aí jogam para o campo do sentimento. Eu não sinto. É a mesma coisa que a academia. Não estou pagando aqui, mas ainda estou gordo. Estou gordo. Corramos com perseverança. E os professores de academia falam: você tem que ter paciência. Não fala isso? Quem já fez academia? Você tem que ter paciência. Você tem que fazer uma dieta. Você tem que se empenhar. Fazer os treinos certinho. Aí o resultado vem. Correto? Aí depois não é só chegar ao resultado. Tem que manter o resultado, não é? Porque se sair da academia, quando você quer? Parece que engorda 3 vezes mais. É a preparação da corrida. É a ilustração que o autor está aqui fazendo sobre os esportistas. E eu e você? Queremos vir para a igreja e sair daqui já definidos. 100% santificados. Amando Cristo nos maiores patamares. Como Abel amou, como Enoque amou. Mas a corrida nem começou. Você não trocou ainda, talvez, nem a roupa. Você não trocou nem a alimentação ainda. Ainda você talvez esteja se alimentando com os manjares deste mundo. Entra na dieta, meu irmão. Entra na academia. Se prepara. E corra essa corrida com perseverança. A corrida proposta é longa para muitos e talvez curta para poucos. Aqui, porém, o autor descreve não qualquer gênero de corrida, mas uma competição que geralmente exige os esforços mais exigentes, os esforços mais duros. Em suma de tudo isso, pois é que encontramos engajados em um torneio que se desenvolve no mais famoso dos estádios, irmãos, no qual se acha presente, a rodear-nos, como diz o autor, uma grande multidão de espectadores, e onde o Filho de Deus preside. Sabe quem que é o líder da torcida ali? Cristo. Cristo está nesse exato momento olhando para nós.
cultuando Ele. Está olhando durante o dia a nossa devoção a Ele, como você trabalhou, como você se importou. Cristo está nos rodeando como as testemunhas. Mantemos nossos olhos fixos em Cristo, irmãos. Porque Ele preside e Ele está incitando-nos a conquistar o prêmio. Ele está lá gritando, dizendo: falta tantos metros, vai, ainda falta, vamos, ainda tem aí força. Quando você pensar que está cansado, eu estou contigo, eu te fortalecerei. Então continua, vamos, a corrida não acabou, vamos lá! Vamos lá! Amados, seria inominável desgraça pararmos cansados ou sermos dominados pela indolência ao pecado. É vergonhoso. Você já pensou? Está lá nas Olimpíadas o representante do Brasil. E nós somos representantes de um reino aqui na terra, não somos? Nós somos embaixadores, como diz Pedro. Pense lá nas Olimpíadas, lá o representante do Brasil. Está lá, a vestimenta lá certa, né? Tá tudo lá, parecendo que está pronto. Aí começa a corrida. Aí no meio da corrida fala: e vai embora. O que você ia pensar daquele camarada? O que você ia pensar daquele camarada? Isso é um brincante. Desse lugar para outro. Estou envergonhando a igreja de Cristo. Vergonha. Vergonha. E você é participante dessa vergonha? Eu disse aos irmãos, o que mais me brilha os olhos, claro que é Cristo, mas quando eu olho para o efeito da palavra e da salvação dele nas pessoas, é quando eu olho anciãos, resolutos na fé que têm, vivendo uma vida piedosa, com 50, 40 anos de igreja. Eu olho para essas pessoas, eu admiro elas. Eu admiro. Porque quantas lutas passaram essas pessoas? Mas quantos encorajamentos eles receberam na palavra de Deus e continuaram? E não envergonharam a igreja, não envergonharam o evangelho, não envergonharam a Cristo. Aos que desistem, realmente, Hebreus 6 já falou sobre esses. Em Hebreus 6, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Santo Espírito e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem, sejam outras vezes renovados a arrependimento. Visto que eles crucificaram, olha lá a vergonha, crucificaram para si mesmo o Filho de Deus, expondo-o em uma vergonha aberta. Expondo-o em uma vergonha aberta. É o corredor lá, representando o nosso país, que parou no meio da corrida e saiu fora. Já pensou, Vitor? E o brasileiro lá, torcendo. E tem essa nuvem aí, torcendo. Amados, embora os santos, a quem o autor se refere, não sejam meros espectadores, mas também nossos companheiros na mesma pista de corrida, os quais nos mostram a direção a seguir. O apóstolo prefere chamá-los de testemunhas, em vez de corredores, visando a mostrar que não são apenas competidores, cujo propósito é arrebatar-nos a um prêmio, e sim torcedores que alegremente aplaudem nossa vitória, assim como Cristo não é simplesmente o árbitro, mas aquele que nos estende a mão e nos supre de determinação e energia. Em suma, ele nos prepara, nos treina para introduzir-nos na pista de corrida. E mediante seu poder, nos guia até alcançarmos o ponto de chegada. E se eu desisto desse encorajamento. Eu lanço fora esse que me suporta, esse que torce por mim, esse que está comigo todos os dias. É
coisa que sepultar a Cristo, desistir do cristianismo no meio do caminho. É vergonha aberta. E o autor está dizendo: ganhe esse encorajamento. É como se olhássemos para a galeria dos heróis da fé e já olhássemos para a linha de chegada, e eles estão todos lá reunidos. Vai, eu consegui, você consegue também. Vai, é a fé, a mesma fé que eu tive, você também tem. Então vai, então continua, e para de ser fraco. Vai! Vai! Temos a palavra, temos a igreja, temos livre acesso ao trono de graça. Você quer mais o quê? Lance fora todo o embaraço, meu irmão. Lance fora todo o peso da sua vida. E viva exclusivamente para Cristo. Que a linha de chegada está lá, está logo ali. Está logo ali. Ensina-nos a contar os nossos dias. Está logo ali. Está logo ali. O caminho da corrida já foi mostrado, está iluminado. É só correr. Ah, mas hoje não estou... Se rasteje, mas vá, a linha de chegada está lá. Vá rastejando, vá engatinhando, vá mexendo como uma minhoca, mas segue em frente. Segue. E não envergonha Cristo. Não envergonha Cristo. Corramos, como diz o texto, com perseverança, ou seja, com paciência. Tem como perseverar sem paciência? Não dá. Essa expressão nos lembra constantemente disto, que o autor principalmente deseja no âmbito da fé, é que busquemos em espírito o reino de Deus, que é visível à carne, que excede toda a nossa... É invisível à carne, que excede toda a nossa experiência. Aqueles que se ocupam com esse gênero de meditação, meditar nas coisas celestes. Vocês lembram de Isaac? Vocês lembram de Abraão, dos três, Isaac e Jacó? Que eles olharam para o quê? Para os fundamentos celestes, a qual o arquiteto é o próprio Deus. Olha onde eles estavam com os olhos. Abraão só ofereceu Isaac como sacrifício porque ele cria na ressurreição. E ele estava lá, na corrida dele. E nós? Que Cristo já pisou nesse solo. Que o próprio Deus já veio a este mundo, como estamos vendo na exposição de João. Já sofreu a vergonha. Já foi tido como maldito e morreu naquela cruz levando nossos pecados. O que você precisa mais para correr? Corra. E aqueles que se ocupam, amados, com as coisas celestes, é esses que correm com excelência. E o autor não poderia ter desviado melhor a atenção dos judeus, de suas cerimônias. Estão lembrados que este povo, muitos aqui estão se desviando, estão voltando, estão aderindo o judaísmo, ou até mesmo os judaizantes. E agora ele chama a atenção desses homens para saírem dessas cerimônias, do que estão retrocedendo as suas mentes para as verdadeiras práticas da fé, das quais poderiam aprender que o reino de Cristo é espiritual e infinitamente superior aos elementos deste mundo. Por que o judaísmo, eu já preguei isso aqui, era tão atrativo a eles? Porque era algo que eles poderiam ver, era uma fé palpável, era uma fé por obras. Mas isso é passado. Aquilo nunca teve essa intenção de salvar ninguém, mas sim apontar para o que viria. Este já veio. E este inaugurou um reino superior através do pacto da graça. Inaugurou um reino abençoador. E eu vou ficar olhando para os rudimentos deste mundo. Eu vou ficar olhando para as coisas que me atraem neste mundo. Joguemos fora todo embaraço, irmãos. Todas as conversas vãs, todas as companhias desagradáveis, todas as coisas que nos atrasam precisam ser eliminadas das nossas vidas. E você sabe o que é. Você sabe o que é. Elimine essas coisas da sua vida. Verso 2. Olha lá, ele continua falando. Fitando os olhos em Jesus.
autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Como devemos correr? Ele fala o como aqui? Fitando os olhos em Jesus, a linha de chegada. A ênfase central nesse versículo está nessa cláusula, irmãos. Todas as outras cláusulas descrevem Jesus em relação à sua obra, perseverança e posição. Observe que o autor aqui introduz o nome de Jesus, para que os leitores se concentrem na sua vida terrena. Eu já falei aos irmãos, chamar Jesus, o Cristo, o Messias, quando cada autor escolhe um nome específico para escrever, não se trata de todas a mesma aplicação. Ele falando de Jesus, ele quer trazer qual ideia? Da sua obra terrena. Tá? Então, amados, ele aplica justamente este nome, Jesus. Ele poderia ter falado Cristo, ele poderia ter falado Messias, mas talvez não casaria com o propósito da mensagem que ele está aqui escrevendo. Jesus é justamente o que nós devemos olhar, porque ele foi homem. Ele viveu, e a sua obra foi perfeita e sem pecado. Se existe alguém que nunca bateu o tempo da corrida, porque existe a competição, né? Ninguém bate o Usain Bolt lá, né? O tempo dele lá é o perfeito. No que diz ao cristianismo, nunca, como homem, bateu o tempo de Cristo. Então quem que vamos basear o nosso treinamento? Quem que vamos basear a nossa corrida? Em Cristo. Em Cristo Jesus. Devemos manter os nossos olhos focados em Jesus. Devemos fazer isso sem distração. Sem distração. Voltem teus olhos na direção de Jesus. Olhem bem para a sua maravilhosa face. E essas coisas terrenas serão crescentemente ofuscadas e eliminadas da sua vida. Mas você precisa, para se despir do velho homem, olhar para Cristo, a beleza da sua obra, e se concentrar nisto. Sabe por que você não está conseguindo correr? Distrações. Distrações. Você precisa fitar os seus olhos. Sabe o que é fitar? É assim, ó. E nem pisca. Sabe o que os goleiros fazem antes do jogo, quando tem competições sérias, né, finais, porque provavelmente vai ter disputa de pênaltis? Eles ficam lá. Jogador número 1 bate como pênalti? Ah, ele chuta mais para cá. Jogador 2, ele faz como? Ah, ele chuta para cá. E fica lá com os olhos fitos numa televisão, observando. Sabe o que você como crente precisa fazer? A mesma coisa, só que em Cristo, na sua palavra. Observar a Cristo. Ser atento. Admirá-lo. E as coisas terrenas serão o quê? Ofuscadas. Por quê? Porque ele é o autor e consumador da nossa fé. O que significa essas duas palavras? A primeira palavra, autor, vem do grego archegos. A segunda palavra vem da palavra teleiotes. Teleiotes. E tem uma origem na mesma palavra que Cristo disse na cruz. Tetelestai. Está consumado. Então, amados, consumador aqui tem a ideia de aperfeiçoador. E a palavra autor significa um líder principal, um príncipe, alguém que toma liderança sobre algo deste modo de dar exemplo. Qual que é o maior exemplo de homem que habitou aqui nesta terra? Cristo Jesus. Porque não teve pecado encontrado nele. E ele, além de ser esse líder, o autor, ele também é o nosso aperfeiçoador. Ele é aquele que nos dá o exemplo, é aquele que inicia em nós a obra, é aquele que dá o pontapé inicial e também aquele que está no seu lado correndo e fala, vamos embora, vamos embora.
e te aperfeiçoando. Agora vamos lá, treinamento para que você seja mais aperfeiçoado. É isso aqui, então venha e vai te aperfeiçoando. Você crê nesse Cristo? Se você diz sim, como que você quer desistir? Você quando desiste diz o quê? Para esse que aperfeiçoa a sua fé. É a mesma coisa que o atleta fala, esse cara que estava me treinando aqui está com umas técnicas totalmente atrasadas, a sua dieta não funciona mais, meu corpo não responde mais, aí você precisa de um outro Cristo. Você precisa de um outro Salvador. Ele não é o seu autor e consumador da sua fé, é o aperfeiçoador. Agora, se ele é o autor e aperfeiçoador da sua fé, quais são os motivos para você querer desistir? Tem? Tem, Jessé? Pensemos nisso então, irmãos. Pensemos nisso então. O escritor de Hebreus não coloca o nome de Jesus entre aqueles heróis da fé no capítulo 11, mas ele dá um reconhecimento especial agora, pois o chama de autor e aperfeiçoador da fé. Jesus é o autor da nossa salvação, como ele disse no capítulo 2 deste livro, no verso 10. E como precursor que entrou no santuário celestial, capítulo 6, 19 a 20. E abriu a nós um novo e vivo caminho, que conduz ao santuário, capítulo 10, verso 20. Ele é o começo e o fim, ele é o alfa e o ômega, como está em Apocalipse 1, verso 17. Cristo é o início de tudo, Cristo é o Gênesis, Cristo é a escatologia, Cristo é tudo. Cristo é o perfeito, Cristo é o ungido de Deus. Amados, nós, quando somos encontrados em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Essa corrida não é nada. Essa corrida é totalmente suplantada pelo aperfeiçoamento e a condução do próprio Cristo. Mas quando olhamos para Ele, porque a cláusula central, a ênfase central é o início do verso 2. Fitando os olhos em Jesus. Se você olhar para as nuvens, se você olhar para a tempestade, para as ondas, você vai ser igual Pedro, vai afundar. Vai afundar. Mas Cristo fez o que com Pedro? Volte. Tirou ele das profundezas. Quem nos faz perseverar, entenda isso, é Cristo. O autor e aperfeiçoador da minha fé. E esse, o que eu creio, é infalível. Ele é infalível, pois ele é o Criador de todo o universo. Essa fé, a verdadeira, ela é inabalável. Por quê? Por causa de mim? Não, por causa de quem eu creio. Inabalável. O assunto fé começou no capítulo 11, né? E permeia ainda. O qual, ele continua, pelo gozo que lhe está proposto. E o que ele quer dizer com isso? A sua intenção agora consiste em quê? Embora Cristo estivesse livre para poupar-se de todo sofrimento e guiar-nos a uma vida plena, plena em felicidade, repleta de todas as bênçãos, o que ele fez? Quando ele se sentiu angustiado no Getsêmani, quando no capítulo 12, ali próximo da entrada triunfal, ele falou: livra-me desta hora. Você pregou esse texto, né, Gessé? Livra-me desta, mas é para esta hora que eu vim. Ou seja, Cristo poderia sim não ter cumprido nada, mas não, ele fez. Ele se submeteu voluntariamente. Quando Pedro corta a orelha do soldado Malco, tentando impedir a prisão de Cristo, vocês viram isso no Evangelho, ele repreende Pedro, ele cura a orelha do soldado Malco e diz: se eu quisesse me defender, eu me defenderia, chamaria uma legião de anjos, eu impediria isso. Não é isso que ele disse? Mas não. O que ele faz? Ele vai. Como? Como um cordeiro. Ele cumpre. Ele continua. E nos momentos de talvez angústia dele, como que ele resolveu isso?
orando. Orando. Coloque seus olhos em Jesus, meu irmão. Coloque seus olhos em Jesus. Mas desistir, abandonar o pacto da redenção, era impossível. Será que você entende isso? E o cristão que recebe a fé nele e é preservado por ele, é possível cair da graça? É possível cair da fé? É impossível. Mas parece que muitos ainda na prática não entenderam isso. Professar a fé reformada, irmãos, é muito fácil. Viver a fé reformada é outra questão. É outro âmbito. Então, quando você duvida de alguma coisa, você está duvidando do autor e aperfeiçoador da fé. A fé tem dono. A fé não é sua. Você recebeu ela como dom de Deus. A fé tem dono. Paulo, como foi dito aqui a Timóteo, ele terminou a sua carreira e entregou a fé. Porque afinal agora ele já habita com Cristo. Está com Cristo. Foi achado nele. A fé que recebemos, a genuína, ela é inamovível. É impossível de retirar ela. Porque quem a preserva, quem cuida, quem faz crescer é o próprio Cristo. Não duvide de Cristo. Porque isso é incredulidade. Amados, pelo gozo que lhe está proposto, o qual Cristo, pelo gozo que lhe estava proposto. E como interpretamos essa alegria? O escritor quer dizer que Jesus troca a alegria celestial pelo sofrimento terreno? Ou ele quer dizer que, por causa da alegria que esperava Jesus depois da sua morte, Cristo voluntariamente suportou a cruz? Qual é o significado disso? Alguns estudiosos pensam que Jesus escolheu a morte na cruz em lugar da alegria e da bem-aventurança celestial que tinha na presença de Deus. Eles são da opinião de que é isso que o autor quer dizer. Outros eruditos irão dizer, discordando, que eles creem que a intenção aqui é transmitir esta mensagem, abre aspas, para obter a alegria que Deus havia planejado para ele. Jesus obedientemente sofreu a agonia da morte. Foi por amor a seus eleitos. A conclusão da obra do pacto de redenção, que chamamos do pacto da graça na linha do tempo, entendem isso? Pacto da redenção, eternidade, antes da fundação do mundo. A trindade em acordo em salvar pecadores. Pacto da graça, estão lembrados lá do estudo? Na linha do tempo, execução do pacto de redenção. Ó a teologia bíblica aí. Esta alegria, amados, é a que está sendo referida aqui. A alegria proposta de concluir, de executar o pacto da redenção e salvar os eleitos. E retornar na exaltação de Cristo para o Pai, onde Ele está, e vai finalizar no próximo verso desta forma. Amados, a evidência parece favorecer, então, esta interpretação. Que a alegria que Deus havia planejado para ele, Jesus obedientemente sofreu a agonia da morte. E retornaria. O contexto geral e a frase colocada diante dele, em particular, apoiam essa abordagem. Isto é, Deus determinou o caminho do sofrimento para Jesus, como está em Isaías 53, correto? Foi do agrado do Pai esmagá-lo. Então aquilo era algo determinado, era um decreto de Deus, e depois o encheu com alegria. Vemos isso no Salmo 16, verso 11, Atos 2, verso 28. A cláusula, a alegria colocada diante dele, parece apontar para o futuro. Ou seja, então após o pacto da graça concluído. E ela diz respeito à exaltação de Jesus, que também está dentro deste pacto, né? Não podemos olhar para o pacto da graça apenas como a morte de Cristo. O que seria a morte sem a ressurreição? E o que seria a ressurreição sem a exaltação? Então esse conjunto é o que torna o evangelho glorioso para nós. Não é só a morte de Cristo,
mas sim que ele a venceu e que ele foi exaltado, e assim também seremos juntamente com ele. Então esse conjunto é a alegria que estava proposta diante. E perante isso, amados, continua o texto, suportou a cruz. A alegria que estava adiante dele, ele suportou a cruz, desprezando a ignomínia. Veja então, que o que deve também colocar a nossa motivação no local correto é fitar os nossos olhos em Cristo. Como? Olhando para o que ele fez, a sua obra. Que vendo a alegria que estava diante dele, aí ele suportou a cruz, desprezando a ignomínia. Como devemos correr esta corrida? Como devemos nos preparar, irmãos? Tendo em nós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2. É isso que o autor de Hebreus está falando aqui. Ele nos recomenda a paciência de Cristo. Você acha que Cristo... Amados, para Cristo você acha que foi fácil, como homem, suportar a cruz? Você acha que o que levou ele a suar sangue foi algo tranquilo? Receber a ira de Deus sobre si? Mas como que ele fez? Com paciência, orando, falando com o Pai e cumprindo e obedecendo. Nós devemos fitar nossos olhos em quem? Neste. Então, amados, ele nos recomenda a paciência de Cristo, e por duas razões. Primeira, porque ele suportou a morte, suportou a cruz. E segundo, porque ele não fez caso da ignomínia. Ele prossegue dizendo que o fim de sua morte foi glorioso, para que os crentes soubessem que todos os males que ele teve de suportar resultariam em salvação e glória. Então como devemos passar pelas aflições nesta vida? Aí vai para Tiago. Com alegria. Suportando. Não reclamando, mas olhando para a atitude de Cristo. Como Cristo enfrentou a cruz? Será que aquilo que você está passando é superior à cruz? E ele vai dizer depois no próximo verso, que eu vou parar, né? O 4. Vós ainda não resististes até ao sangue, lutando contra o pecado. Por que eu vou murmurar? Por que eu vou explodir em ira? Aí não será a mesma atitude de Cristo. Ele sim poderia explodir, mas não fez isso. Podia não se submeter, mas não fez isso. Como um cordeiro se submeteu. E a minha atitude? Mas devemos olhar adiante, irmãos, que suportando algo além nos aguarda. Uma coroa incorruptível está lá, guardada e já conquistada pelo nosso Senhor. Assim afirma Tiago, irmãos, no capítulo 5, verso 11: ouvistes da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. O que aconteceu com Jó? No final. A intenção do apóstolo é dizer, amados, que o fim dos nossos sofrimentos será o mesmo que vemos em Cristo. Seguindo o que diz Paulo: se sofrermos com Ele, também com Ele reinaremos. Então, quando passarmos por aflições, devemos ter a mesma atitude. Olhar para a alegria que está adiante, para o gozo vindouro, e permanecer firme. Suportando a cruz, desprezando a ignomínia ou a vergonha. A epístola, o autor raramente fala diretamente sobre a vida terrena de Jesus. E na verdade, essa é a única vez que ele menciona a palavra cruz aqui, irmãos. O termo, juntamente com o verbo suportar aqui, reflete toda a narrativa da paixão, o julgamento e a morte de Jesus, que coincidentemente, não existe coincidência, sim decretos, providência divina, estamos estudando e vendo em João. Jesus, amados, ficou sozinho durante seu julgamento, perante o sumo sacerdote, perante Pôncio Pilatos. Em toda a exposição de João aqui, você viu os discípulos? Jesus estava sozinho. E ele suportou com paciência. Suportou aquelas chicotadas. E eu e você às vezes tomamos
Só uma topadinha, né? As pessoas só esbarram em nós e nós já queremos assassinar como Lameque de Caim. Joguem fora todo embaraço, irmãos. Joguemos fora. Joguemos. Em obediência, ele suportou a angústia da morte na cruz. Desprezando a vergonha, os judeus que exigiram a crucificação de Jesus queriam colocá-lo sob a maldição de Deus, cuspindo nele, caçoando dele, e para ele isso foi Jesus nem aí. E ainda clamando por misericórdia para a vida deles. E eu e você? Olha o que tem nos parado, irmãos. Olha o que tem nos parado. Olha o que tem nos impedido de correr. Olha aí, irmãos. Eu e você precisamos olhar mais para Cristo, contemplar a Cristo. É olhar para os relatos do Evangelho. É ver como Cristo agiu aqui. Opa, como isso se aplica em mim? E eu aqui? Seria como? E eu tenho agido como diante da tribulação? Olha a maior tribulação da face da terra. A cruz. O autor está dizendo, coloque seus olhos fitos nele. Nele, que suportou a cruz e desprezou a vergonha. E por último, neste verso, e está assentado à direita do trono de Deus. Todo mundo quer pular para essa parte já, né? Todo mundo já quer ir lá para o trono de Deus, né? A maior incoerência, a maior hipocrisia é descartar a corrida, que o autor está dizendo que exige preparação, exige a forma correta de correr, mas sentar à direita de Deus, junto com Cristo, como diz em Apocalipse, todo mundo quer. Todo mundo quer. Tem uma corrida a ser perseguida. A percorrida. Em poucas linhas, o escritor aqui, amados, fornece uma narrativa sobre a vida, a morte, ressurreição e a ascensão de Jesus. O credo dos apóstolos está aqui, sendo recitado de outras palavras. O ponto culminante, é claro, é a entronização de Jesus à mão direita de Deus. Esse lugar de honra pertence a Ele e será dele por toda a eternidade. Aí vem o Salmo 24. Estão lembrados? Quem subirá ao monte do Senhor? Sabe quem? Eu respondo com as palavras do autor de Hebreus. Aquele que jogou fora todo embaraço e pecado. E correu. E o final do Salmo 24 é o quê? A figura desse Deus entronizado. Levantai, ó portais, levantai portais eternais, que o Rei da Glória há de entrar. E Davi foi quem escreveu, hein? Lá atrás. E eu e você? Já vimos essa promessa concluída e cumprida. Verso 3. O último. Considerai, pois aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis. Você está cansado? Desfalecendo em vossas almas. Você está cansado, espiritualmente falando? Você já está sucumbindo? Está aqui o porquê que você está sucumbindo. Seus olhos não estão fitos em Cristo. Te falta olhar para o Evangelho, olhar para Cristo e a sua obra. E se alegrar e ter paz nele. Primeira palavra, considerai. Olha só. A palavra aqui é analogizomai. Difícil, hein? Analogizomai. Vem de análise, vem de analogia, vem de você parar e refletir. Como é que você analisa alguma coisa? Quero analisar se essa cadeira realmente ela é feita de plástico e a sua base de ferro. Vamos lá. Só de olho assim, dá para você ter uma ideia. Mas eu preciso ter uma análise. Você tem que chegar perto, tem que apalpar talvez, tirar um pedacinho, levar para o laboratório. Né? Agora aqui falando das coisas espirituais. Considerai, pois aquele que suportou tal contradição. E qual que é o meio dado a nós para considerarmos, para analisarmos,
que significa a palavra pensar sobre, considerar, ponderar. Ponderar. Deus nos fez seres pensantes para quê, irmãos? Para olharmos para o Evangelho, a sua mensagem e analisarmos. Você tem que começar a parar e ver o que Cristo fez por mim e por você e começar a pensar. Olha. E começar a fazer aplicações. Essa é a meditação. Não é só pegar no seu dia a dia, pegar a palavra, preciso ler a palavra. Ora, verdadeiramente, o primeiro pacto tinha também a liderança, o serviço divino e o santuário terrestre, porque um tabernáculo foi preparado primeiro, ao qual estava o cordeiro, a mesa, os pães, a propriação, e aí você chama, pronto, estou livre, vou fazer as minhas coisas. É assim que você faz devocional? Considerai. Considerai, pois aquele que suportou tal contradição. Uma palavra. Já nos indica como devemos colocar nossos olhos fitos em Jesus. E aí vem, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo. Aqui está um relato resumido dos evangelhos. João capítulo 1, verso 11. Ele veio para o seu próprio povo, mas os seus não o receberam. Ele tem vindo para nós constantemente. Ele já veio. Ele está aqui. Você tem o recebido? Você tem acatado as suas palavras? Você tem meditado? Quando eu falo para o irmão evitar de sair do culto, evitar de... tem que prestar atenção, porque para você considerar, para você colocar os seus olhos fitos em Jesus. O beneficiado é você, não sou eu. Eu estou sendo aqui somente um indicador, alguém que está colocando aqui a palavra de Deus para os irmãos. Agora o trabalho de vocês é considerar isso. Analisar, ponderar. Porque isso vai te ajudar a colocar os olhos fitos em Jesus. E é saindo daqui, abandonando a igreja, você vai conseguir fazer isso? E perceba, experiência pastoral minha. Todas as pessoas que eu vi, pode ter outras por outros motivos, mas as que eu vi até hoje, e abandonaram a igreja e hoje estão no mundo, começaram a abandonar Cristo nas suas casas. Começaram a deixar de ler as Escrituras. Começaram a deixar de orar. E aqui começou a se tornar um peso. O peso não era mais o pecado e os embaraços. O peso era estar na igreja. Aí houve uma inversão dos valores. Lá fora não existe peso, porque é abraçado pelo mundo. E aqui? Aqui seus pecados serão expostos pela palavra de Deus. Vai ficar aonde? Você entende isso, irmão? Então viva isso. E comece a entender as coisas, a discernir as coisas que vêm acontecendo no nosso meio. Para que não vos canseis. Então, considerando aquele que suportou a tal contradição dos pecadores contra si mesmo, seu próprio povo rejeitando, os próprios judeus dizendo que ele era um mentiroso, aí você quer ser aceito pelo mundo? E ele disse, em João 15, 18, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Isso já foi pregado aqui também. E o evangelho é loucura para essas pessoas, e realmente vai ser. Mas para nós é salvação. E eu tenho que considerar isso. Se você deixar de considerar isso, qual vai ser o seu fim? A que aconteceu com os hebreus aqui, no capítulo 6. Para que não vos canseis. Olha aí, para que não vos canseis. Se você está cansado, aqui está a palavra revelada, divina, do porquê você está cansado. Está aqui, você leu aí na sua Bíblia. Para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. E é isso que acontece. Ou em vossos espíritos. O cansaço é tão profundo. É no âmago da pessoa que não consigo, não quero mais. Não. Está aí. Um cansaço de espírito. Olha, é algo profundo que ele está falando aqui. Desfalecendo. Isso aqui não está correndo mais nada.
Acabou a corrida, perseguir. Para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. O escritor revela-se um excelente pastor, irmãos. Ele conhece a tendência de se não olhar para Cristo, de não se olhar para o cristão e não para Cristo. A introspecção causa cansaço e desencorajamento espiritual. Mas ao olhar para Jesus, renova a força do cristão e aumenta a sua coragem. Muitas pessoas ficam olhando para dentro de si apenas, olhando para os seus pecados. É o que eu disse, dá mais valor para a corrupção do que o próprio espírito. Aí fica nesse olhar introspectivo. E qual é o resultado de você olhar para si mesmo? Qual o resultado de você analisar a sua conduta interior e os desejos malignos do seu coração? E você para nisso. Aí logo, qual que é o próximo passo? Eu não sou cristão. Os olhos estão em Cristo? A pessoa que está pensando assim, está em Cristo os olhos? Deixou de estar. Deixou de estar. Cansou. Desfaleceu. Amados, portanto, ao dirigir a atenção para Jesus, o autor exorta o cristão a refletir sobre o sofrimento que Cristo suportou, não somente na cruz, mas durante todo o seu ministério. Amados, minha esposa falou para mim, toda vez, mas de novo você chorou na pregação de domingo? E eu falei para ela, mas esse choro não é um choro de tristeza, é um misto de sentimento, de alegria, com algo que me fortalece, e de uma gratidão, e ao mesmo tempo eu olhando quão miserável e necessitado eu sou daquela cruz, e eu choro. Choro mesmo ao falar da mensagem da cruz. Choro mesmo, irmãos. E não sei quanto tempo Deus vai me dar. Espero que a vida inteira. Espero que a vida inteira. Mas por quê, amados? Porque quando nós colocamos nossos olhos na cruz, nós vemos que tudo que fazemos não é nada perto daquilo que Ele fez por nós. E a nossa vida deve ser, sim, totalmente entregue a Ele. Olha o que o autor está falando. Olhar para quem? Para aquele que suportou, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas. Quando o cristão entende que Jesus enfrentou o ódio dos homens, por causa do crente, por causa do eleito, o cristão deve ter coragem. Então seus próprios problemas se tornam mais fáceis de suportar. E ele também será capaz de continuar e, consequentemente, completar a corrida proposta. Entenderam a lógica? Olhando para Cristo é a única forma de completarmos essa corrida. Agora, se eu desisto, que Cristo estou olhando? Que Cristo estou olhando? Conclusão, irmãos. Somos individualistas e nos orgulhamos de nossas realizações. Porém, às vezes essa atitude, ainda que louvável em certos aspectos, pode se desenvolver em um complexo. Isto é, pensamos que estamos sozinhos neste mundo, pois somos os únicos cristãos que têm mantido a fé. Nos sentimos como o profeta Elias, que se queixou de ser o único que restou, mas ainda havia homens preservados. Como consequência, o desencorajamento entra em cena. E isso aqui, amados, orem pelos pastores, porque isso aqui constantemente acontece com os pastores. Se sentem sozinhos na fé. Se sentem sozinhos. Como Elias se sentiu. Mas não estamos sozinhos. Primeiro, considere a incontável multidão que tem mantido a fé e que foi transladada para a glória de Deus, para os céus. O escritor de Hebreus os descreve como tão grande testemunha, nuvem de testemunha. E a seguir devemos olhar para Jesus, ou seja, não estamos sozinhos. O autor e aperfeiçoador da nossa fé. Ele sempre está perto de nós e pronto para nos ajudar.
E se eu estou cansado e sobrecarregado, eu devo ir a Ele, e Ele promete, e Ele me diz que me alivia. Por quê? Porque Ele é o autor e consumador da minha fé. Não é qualquer um. Quando eu digo para os irmãos que a nossa fé tem objeto, o objeto da nossa fé é Cristo, eu estou dizendo isso. Não é a fé na parede, não é a fé no violão, não é a fé no Jodeir, não é a fé em nada. É a fé no autor e aperfeiçoador da minha fé. É o eterno Deus. É o Rei da glória. Esse é o objeto da minha fé. Diminuir isso é blasfêmia. Amados, olhe para Cristo. Olhe para o aperfeiçoador da sua fé. Ele sempre está perto. Somos parte do corpo de Cristo, a igreja. Ele nos deu a igreja também para nos fortalecer. Ele é o cabeça da igreja. E é na igreja que os verdadeiros crentes que correm, que se preparam, é aqui, irmãos, aqui é a academia, aqui é o lugar de ser fortalecido. Porque é dele, é do Salvador. Temos inúmeros irmãos e irmãs que estão combatendo o bom combate da fé. Todavia, amados, como corredores empenhados em uma corrida, somos indivíduos. E cada crente deve correr a corrida que Deus lhe destinou. E cada um tem seu próprio conjunto de obstáculos. Os meus obstáculos talvez sejam diferentes do Vitor. Sejam diferentes do Flávio. Deus é quem colocou esses obstáculos, irmãos. E devemos fazer o quê? Enfrentá-los na dependência de quem? Do autor e consumador da nossa fé. O escritor de Hebreus nos descreve, amados, então, como corredores, e cada um tendo a sua própria pista, seus próprios obstáculos e as suas próprias capacidades. Para correr a corrida que Deus nos deu, devemos nos livrar de tudo o que nos estorva. Pare de olhar para a vida do outro. Ah, Deus, aquele não faz nada, não passa por nada. Olha olha o tamanho do obstáculo que você deu para mim, Deus. Para ele você deu um desse tamanho, para mim desse tamanho. Está questionando Deus? E aquele que te suportará, aquele que te ajudará a passar pelo obstáculo, seja grande ou seja pequeno, cada um com a sua pista, né, com a sua raia e com os seus obstáculos, mas todos crendo no mesmo Deus, com a mesma fé e avançando. E o exemplo, irmãos, a vida cristã e da fé é mais do que um feito único, uma realização isolada e uma explosão de energia espiritual repentina. Porque muitos pensam que é isso, agora eu sou crente, bum, Superman. Não é assim, meu querido. Para de romantizar as coisas. Cada um, amados, o crente olha para Jesus sem distração, pois então ele persevera e vive uma vida de santidade. E assim ele progride, à medida que corre na estrada da santificação. E sabe o que vai te santificar? Os obstáculos, as dificuldades. Por isso você precisa se posicionar com fé. Carregamos nossa cruz, mas não carregamos a cruz que Jesus carregou. É diferente. Ele carregou a cruz sozinho. Ele, agora, nos suporta, nos ajuda. Carregamos nossa cruz ao olhar resolutamente para Ele. Dê sua posição exaltada no céu, à direita de Deus. Jesus nos capacita a persistir, a perseverar e a ser fiéis a Deus e a sua palavra. Que você continue, que você permaneça, olhando para Cristo e continuando. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar? Santo Deus e Pai, eu te louvo, Senhor. Te louvo por este encorajamento na sua fé, na sua palavra, para a nossa fé. E Deus, aqui tem as palavras de vida. Aqui possui, Deus, tudo o que precisamos. E essa palavra caiu para nós hoje, para esta congregação, com um esclarecimento, Deus, do porquê estamos cansados. Que o Senhor, Deus, mude a nossa mente, mude os nossos corações, nos santifique com a sua palavra e que possamos mudar a nossa conduta
lançando fora todo embaraço, todo peso e vivendo, Deus, para a sua glória em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo nos ajude, nos fortaleça, Deus, nessa caminhada. Obrigado por mais uma vez o Senhor demonstrar a sua fidelidade. Te louvo, te agradeço por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.